Fala, galerinha do YouTube! Tudo bem? Eu sou o professor Santiago Simon, sou professor de matemática do canal Matemática Melzinho no Limão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte, compartilha e não esqueça de acionar o sininho para você ficar a par de todas as novidades do meu canal. E nós chegamos ao terceiro caso de racionalização de denominadores! Aleluia! Então, vamos lembrar o que é racionalização? Racionalização é encontrar uma fração equivalente onde o denominador seja um número racional. Aí nós vimos o primeiro caso, o segundo caso e agora o terceiro caso de racionalização de denominadores. Então, antes de falar sobre o terceiro caso de racionalização, vamos lembrar de uma propriedade de produtos notáveis, que é a terceira propriedade de produtos notáveis. Por quê? Nós vamos utilizar essa propriedade nos exercícios do terceiro caso de racionalização de denominadores. Então vamos lembrar essa propriedade aqui. Lá no terceiro caso de produtos notáveis, nós tínhamos o quê? O produto da soma pela diferença. Então, quando eu tinha o produto da soma pela diferença, como que nós fazíamos? Era só fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o terceiro caso dos notáveis, que é produto da soma pela diferença, bastava nós fazermos o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, a gente vai utilizar essa propriedade nos exemplos do terceiro caso de racionalização. O que fala o terceiro caso de racionalização de denominadores? É quando eu tenho uma soma ou uma subtração, ou quando eu tenho uma ou as duas parcelas irracional. Mas, ô Santiago, como que eu vou retirar essa raiz do denominador? Nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela mesma parcela, só que com o sinal inverso. Se aqui está positivo, vai ficar negativo. Então, vou multiplicar aqui em cima por raiz de 5 menos raiz de 3, dividido embaixo pela mesma parcela, só com o sinal trocado, com o sinal de menos. Raiz de 5. Que raiz de 5 feio? Vamos consertar isso aqui. Raiz de 5 menos raiz de 3. Por isso que nós vimos primeiro a terceira propriedade pelos notáveis, porque eu vou aplicar essa propriedade aqui no denominador para eu poder cancelar, ou seja, retirar essa raiz do denominador. Porque vocês lembram? Se o índice for igual ao meu expoente, eu posso cancelar, posso simplificar. Aqui em cima a gente vai aplicar a propriedade da distributiva. Um que vai multiplicar raiz de 5 e um que vai multiplicar raiz de 3. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5, mais com menos, menos. 1 vezes raiz de 3, 1 raiz de 3, que não tem necessidade de colocar esse 1zinho. Dividido. Agora aqui, queridos, eu tenho o produto da soma pela diferença. Como que eu faço o produto da soma pela diferença? Basta eu fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ó, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Então, vou fazer o quadrado desse primeiro termo, que vai ser raiz de 5 ao quadrado, mais com menos, menos. O quadrado do segundo, que é raiz de 3. Agora, eu vou resolver isso aqui. Vou conservar o numerador, porque não tem como fazer nada com ele, não tem como ficar mais bonitinho, porque já está belíssimamente bonito. Então, a gente vai conservar o numerador, que é raiz de 5 menos raiz de 3, sobre
Ó, raiz quadrada, não aparece quem que é o índice, mas existe. Quem que é? 2. Aqui não aparece, mas é a mesma coisa se tivesse o número 2, ó. Como o índice é igual ao meu expoente, eu posso simplificar. E o 5 sai de dentro da raiz. Ó, o índice é igual ao meu expoente, então eu posso simplificar. O índice com o meu expoente e o 3 sai de fora da raiz. Então vai ficar 5 menos 3. Resolvendo aqui, vai ficar raiz de 5 menos raiz de 3 sobre 5 menos 3, 2. Pronto, racionalizamos. Vamos para mais um exemplo? Aqui, eu tenho 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Santiago, como que eu vou fazer para retirar essa raiz do denominador? Nós vamos multiplicar pela mesma parcela o numerador e o denominador, só com sinal inverso. Aqui não é negativo, então vou multiplicar em cima e embaixo com sinal de mais, para nós transformarmos em um produto da soma pela diferença. Então vai ficar, ó, raiz de 3 mais raiz de 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Agora aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. 1 vai multiplicar raiz de 3 e o 1 vai multiplicar raiz de 2. Então, 1 vezes raiz de 3, 1 raiz de 3. Mais com mais, mais. 1 vezes raiz de 2, 1 raiz de 2. Só que o 1 não tem necessidade de aparecer. Agora aqui, eu tenho um produto, vou colocar um parênteses aqui, ó. Eu tenho um produto da soma pela diferença. Basta aplicar o terceiro caso de produtos notáveis. Viu aí? Terceiro caso de produtos notáveis, terceiro caso de racionalização de denominadores. Pegou? 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 Gostei dessa fala da minha amiga Ana Paula. Então aqui, pessoal, o quadrado do primeiro, quem que é o primeiro? Raiz de 3. Então vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Menos o quadrado segundo, que é raiz de 2. Então vai ficar raiz de 2 ao quadrado. Como aqui no numerador não tem como melhorar nada, então a gente vai permanecer ele. Então vai ficar raiz de 3 mais raiz de 2. Sobre, aqui, raiz quadrada de 3. O índice não aparece, mas nós sabemos que quanto que é? 2. Eu colocando 3, 2. O índice não aparece, mas existe. É o 2. O índice não é igual ao meu expoente, então eu posso simplificar. E o 3 sai de dentro da raiz. Menos. Raiz quadrada de 2. O índice não aparece, mas existe. É 2. O índice não é igual ao meu expoente, então eu posso simplificar o índice com o expoente e o 2 sai de dentro da raiz. Bom, agora eu vou resolver aqui no denominador. Vou conservar o numerador, então vai ficar raiz de 3 mais raiz de 2 sobre 3 menos 2, 1. Raiz de 3 mais raiz de 2 dividido por 1 vai dar raiz de 3 mais raiz de 2. Racionalizamos. Bom, pessoal, eu só vou apagar o quadro, eu quero mostrar mais um exemplo para vocês. Então, aguarde aí de ver mais um exemplo de racionalização, terceiro caso. Vamos resolver, então, mais um exemplo aqui. Eu tenho raiz quadrada de 3 sobre 2 menos raiz quadrada de 3. Como eu vou fazer para retirar essa raiz do denominador?
eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela mesma parcela, só que com sinal trocado, ou seja, pelo seu sinal inverso. Então, eu vou multiplicar em cima por 2 mais raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3. Porque a mesma parcela que eu multiplico no numerador, eu multiplico também no denominador. Então, agora, eu vou aplicar aqui a propriedade da distributiva. Raiz de 3 que multiplica 2 e raiz de 3 que multiplica raiz de 3. Multiplicando vai ficar raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. Mais com mais, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Agora nós vamos para o denominador. O denominador, vamos fazer o quê? Utilizar o produto da soma pela diferença. Como que é o produto da soma pela diferença? Quadrado primeiro, que é 2 ao quadrado, menos o quadrado segundo, que é raiz de 3 ao quadrado. Então, o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui no numerador, a gente dá para melhorar, porque a gente tem raiz quadrada de 9. Então, vai ficar 2 raiz de 3 mais raiz quadrada de 9, 3 sobre 2 ao quadrado, 4 menos raiz quadrada de 3, o índice não aparece, mas a gente sabe que existe, que é 2. O índice não é igual ao meu expoente, então eu posso simplificar. E o 3 sai de dentro da raiz. Então vai ficar 2 raiz de 3 mais 3 sobre 4 menos 3, 1. 2 raiz de 3 mais 3 dividido por 1 é o próprio 2 raiz de 3 mais 3. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar, acionar o sininho. E ó, matemática é treino. Você tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, até 1000 vezes se for preciso. Porque se você não treinar, você não vai conseguir compreender o conteúdo. Mas qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou estar tirando qualquer dúvida de vocês. E jamais esqueça o nosso lema, que o seu sucesso é o meu sucesso. A sua conquista é a minha conquista. E juntos nós vamos em busca da sua vitória. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo com a nossa próxima aula.